Mais uma vez, boa noite, senhores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa atividade, né, que a gente passou para vocês fazerem, tá? Valendo 6 pontos em dupla. Primeira questão, eu vou tentar, tipo assim, falar um pouco sobre cada questão dessa, beleza? Sobre cada questão dessa. E aí, professor, mas eu não respondi igual você, não. Mas se você respondeu com coerência, eu vou considerar certo. Porque, assim, tem perguntas aqui que são bem abertas mesmo. Você tem como dar várias respostas e elas estarem certas. Não é todas as perguntas que são exatas, tá? Mas aí vamos fazer aqui. Primeiro essa aqui. Vocês estão vendo minha tela? Não, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Primeira, para quem pegou, expliquem. Eu fiquei com essa daí. O quê? Eu fiquei com essa daí. Eu respondi essa daí. Essa aqui é tranquila. Explique a diferença entre autodifusão e interdifusão. Tirei esse conteúdo aqui do livro mesmo. E basicamente é o seguinte: a principal diferença é que a interdifusão são materiais diferentes e a autodifusão é um material só. Basicamente isso. Interdifusão, materiais diferentes, e autodifusão, um único material. Tá? Então, assim, não tem muito segredo, né? Não tem muito segredo quanto ao que é um ou outro. Então, a interdifusão é a difusão na qual os átomos de um metal se difundem para o interior de outro metal, e na autodifusão é a difusão que também ocorre em metais puros. Mas nesse caso, todos os átomos que estão mudando de posição são do mesmo tipo, tá? Então, essa é a diferença. Essa B aqui, tá? Então, a A ficou claro? Não tem muito segredo, né? Essa A não tem segredo assim, nenhum, praticamente. Uhum. Com certeza vai ter gente que encheu um pouco mais de linguiça, mas não tem, assim, segredo, não. Questão bem fácil mesmo. Quem deu sorte de pegar ela, deu sorte, de fato. A segunda aí, a B, é mais complicada. Patrick, antes de você passar pra Concordo, ser complicado. Né? Vou falar, Rafael. Talvez seja uma pergunta até meio que óbvia, mas eu não peguei o início da matéria. Eu entendi que a interdifusão, você tem ali átomos, por exemplo, de carbono que está se difundindo, né, entrando para dentro de outro metal e aí vai causar resistência mecânica e tal, beleza. E na autodifusão é um metal puro. Vai causar o quê? Esse deslocamento vai mudar a propriedade? Você está dentro do mesmo material, entendeu? Porque ali eu vou abrir o livro de carbono, beleza. Mas e o autodifusão? Aqui, ó, no livro tem uma parte interessante que fala sobre isso. Deixa eu lá no capítulo 5. Que na verdade nem fala muito, né? Mas quando você abre isso aqui, você consegue eu li lá entender. e não fala muito, exatamente. Não fala de autodifusão. Mas aqui, deixa eu só abrir o capítulo de difusão. Tem a tabela, porque vai muito no caso da autodifusão, o carro forte é microestrutura, né? Por exemplo, deixa eu só abrir a tabela. Lá na tabela dos coeficientes, deixa eu achar a tabela dos coeficientes. Cadê? Aqui, tá vendo? Essa aqui é a tabela dos coeficientes de difusão, tá? E aqui, a espécie de fusão, carbono, metal hospedeiro, ferro. Aqui, no caso, é a interdifusão. Autodifusão, você tem espécie de fusão ferro, cola hospedeiro, ferro alfa ou ferro gama. E aí, aí você percebe que um é CCC, o outro é CFC. Aqui você tem a hexagonal compacto. Então, muitas vezes, essa autodifusão, o que ela vai gerar vai ser uma alteração na estrutura, na microestrutura, né? Na verdade, até na estrutura cristalina, você pode gerar uma alteração.
E é tão interessante, isso acontece muito no ferro, porque o ferro ele pode ser tanto alfa quanto gama. Ou seja, ele pode ser tanto cubo de corpo centrado quanto cubo de face centrado. E aí, são estruturas cristalinas diferentes. Então, essa autodifusão, ela influencia muito na estrutura cristalina do material, tá? Porque você pode ter um mesmo material com estruturas totalmente diferentes, e essas estruturas diferentes, com certeza, influenciam nas propriedades mecânicas. Na autodifusão, ela é mais quando você quer alterar a propriedade de um metal puro. Isso é possível, né? É possível quando você consegue surgir com novas estruturas cristalinas, novas fases, porque até um metal puro ele pode ter fase, tá? O exemplo claro disso é a água, né? A água, dependendo da temperatura e pressão que ela tiver, ela pode ser sólido, ela pode ser líquido, ela pode ser gasoso, ela pode ser uma mistura. Isso aí acontece também para os metais, tá? E aí a autodifusão, ela pode influenciar muito nessas questões, né? Nas fases que vão surgir, no caso do ferro, se é um CCC, se é um CFC, pode mudar a estrutura cristalina, e isso muda a propriedade. O maior exemplo disso é a diferença gritante que existe entre o grafite e o diamante. Mesmo material, só que o que muda são a estrutura cristalina e, com isso, as ligações químicas entre os átomos, né? Então, a autodifusão ela vai mexer no material dessa forma, entendeu, Rafael? Entendi. Em relação ao ferro aí eu entendi. Mas em relação, por exemplo, ao cobre, ao alumínio, ele não mudaria de CFC para outra estrutura cristalina ou mudaria? Muda também. Muda também, né? Muda também, mas também o que acontece muito é surgimento de novas fases, tamanho de grão, porque isso também tem nos materiais puros. Então Entendi. a difusão ela vai mexer nisso, entendeu? Beleza. Pode mexer até questão de densidade, essas coisas. Então a alta difusão tem essas propriedades. Beleza. Voltando aqui, 3, C, né? Conceito de regime estacionário na medida em que esse se aplica à difusão. Cara, regime estacionário é um regime onde o fluxo térmico não apresenta variação com o tempo, tá? Então, regime de condução de calor, regime estacionário, ou seja, você tem uma transferência de calor e esse fluxo de transferência de calor, ela não tem variação, ela é constante. Na difusão, você tem as duas leis de Fick, a primeira e a segunda lei de Fick. A primeira lei de Fick, relembrando aqui no nosso conteúdo, cadê? Primeira lei de Fick, ela fala o quê? A primeira lei de Fick, ela fala de um fluxo de calor constante. Se esse fluxo de calor é constante, nós conseguimos calcular ele, que é o famoso J. E aí você percebe, né? O gradiente da concentração, se dc sobre o dx é igual a ΔC sobre ΔX, tá? Isso para um fluxo constante. Então, na primeira difusão, no regime estacionário, você tem um fluxo difusional constante que pode ser calculado. E ele é constante. Já na segunda lei, que é com o regime não estacionário, esse fluxo ele não é mais constante. O J não nem aparece aqui mais. E aí, esse fluxo, aí surge essa nova tabela do RF, né? Porque é uma função totalmente diferente. Então, não é constante. Você nem consegue calcular, porque não é um fluxo constante. E aí, para algumas concentrações, tem que usar a fórmula da segunda lei de Fick, né? Onde fala desses coeficientes, tá? Então, a primeira lei de Fick, você tem essa situação, um fluxo constante, beleza? E aí esse fluxo, na verdade, ele é simplesmente massa por tempo, por área vezes tempo. Ou dc sobre dx. E na segunda lei de Fick, o fluxo não é constante. O regime ele não é estacionário. Então essa é a grande diferença quando você tem regime estacionário e regime não estacionário, tá?
E aí, lógico, a resposta aqui você pode responder assim, você podia responder de várias formas. Mas o principal, assim, palavras-chave que tem que estar na resposta é que o regime estacionário ele é um regime de condição de calor constante, onde o fluxo térmico não varia com o tempo. Em relação à difusão, é que a difusão ela tem um fluxo térmico, um fluxo difusional, né? A gente chama de, nesse caso, na difusão, você chama de fluxo difusional constante, tá? E esse fluxo ele é constante só no regime estacionário, já não estacionário, opa, falta colocar um não aqui, não estacionário, esse regime não é, beleza? Então, assim, bem tranquila mesmo. Na B, acabou que eu não respondi, pulei para C, a autodifusão envolve o movimento de átomos que são do mesmo tipo, portanto, ela não está sujeita a observação por meio de mudança de composição, como acontece com a interdifusão. Sugiro uma maneira pela qual a autodifusão pode ser monitorada. Bom, eu coloquei um exemplo de microestrutura. Outro exemplo poderia ser analisar as fases, mas também tem a ver com microestrutura. Então, sempre vai sobrar para microestrutura, tá? Do material. Mas aí você pode dissertar a respeito disso. Agora, talvez a questão mais difícil é 2, né? Elaborar uma planilha. Eu já fiz 2 questões, outras 2 tem que fazer, mas não é muito difícil. A 1, 2, 3. A 1, 2, 3 é praticamente igual, tá? Só apagar isso aqui. A 1, 2, 3 é praticamente igual. Aqui eu coloquei esses valores aleatórios, beleza? A 1, 2, 3 é o seguinte. Ambas elas falam de regime não estacionário, ou seja, segundo a lei de Fick. E aí, fala que tudo foi fornecido, só que na primeira pede para você calcular o tempo de difusão para atingir uma dada composição em uma distância especificada. No outro pede a distância a partir de alguma composição no tempo especificado, e algum pede uma composição em alguma distância especificada, um tempo especificado. Beleza? Então, a única diferença entre os 3 é que a variável que você vai encontrar é o tempo, no outro é a distância, no outro é a composição. Beleza? Olhando para a fórmula da lei de Fick, deixa eu pegar ela aqui, a fórmula da segunda lei de Fick é essa fórmula aqui, né? Essa fórmula aqui. Beleza? Então, só para a gente poder conversar um pouco sobre essa questão, você tem a situação aqui. Essa é a fórmula. Em uma questão, esse cara que era a evidência, esse cara que era quem você ia descobrir, né? De acordo com todos os outros. Num era esse camarada e no outro era esse camarada. Beleza? Pronto. Como que eu faço isso? Bom, eu não sou tão bom em Excel assim. Eu pensei nessa forma. Vamos fazer primeiro o exercício 1. Eu vou até copiar aqui para 3 planilhas. Que eu vou fazer, mover ou copiar, criar uma cópia, mover ou copiar, criar uma cópia, tá? Então, primeiro eu vou fazer para o exercício 1. Letra A. Letra A. Então, como que fica aqui? Eu coloquei todos os valores aqui, tá? Joguei os valores. Mas eu vou recalcular esses valores aqui depois. Só segurança mesmo. Na primeira questão, ele pede determinar o tempo. O tempo é a sua variável, assim, que você precisa determinar para atingir uma dada composição, ou seja, tudo foi dado, só o tempo que não. Então, eu vou apagar esse tempo aqui.
Tudo foi dado, só o tempo que não. Beleza? Até apagar aqui também, porque já comecei a fazer. Bom, a fórmula que nós temos é essa aqui. Só que, obviamente, como você tem uma função totalmente desconhecida, você não consegue nem isolar o tempo aqui. Não consegue nem isolar o tempo. E essa RF é uma função conhecida. Mas o que você consegue escrever é o seguinte. Vou até escrever aqui embaixo. Você tem essa equação, né? Inserir equação. Então, qual é a equação que você tem? Você tem... Calma aí, só escrever aqui. Então, a equação é CX menos C0, CS menos C0, C0 é igual a 1 menos ERF, aí abre um parênteses, fração também, de X sobre 2 vezes raiz de dt. Essa é a fórmula, tá? Então, o único cara assim que você teria que colocar em evidência é o X e não tem como. Mas o que a gente pode fazer? Vamos colocar esse RF em evidência. Passando ele para lá, vai ficar mais RF de X é igual a o RF passa para lá, fica mais, vai ficar 1 menos isso aqui. Certo? Passa para lá, fica mais, 1 continua positivo e esse cara fica menos. Beleza? Então, você consegue calcular esse RF de alguma coisa aqui. E aí, o que eu fiz? Eu já coloquei aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Então, ó, eu coloquei aqui no meu programinha, no meu Excel, uma fórmula que vai calcular essa parte aqui, ó. Tá? Então, essa fórmula aqui é quem? É justamente, você tem aqui, ó, composição de superfície, né? Composição inicial, composição requerida, que é o X, né? Esse aqui é o CX, C0 e CS, tá? Vou até deixar os valores aqui para ficar mais fácil. CS, C0, C0, e aqui é o CX, beleza? E aí eu fiz a fórmula que vai para esse lado esquerdo aqui, ó. Ou seja, eu posso falar que essa minha fórmula, ela está me dando justamente o valor de ERF de X. Tá? Vou dar um pouco. Então, ó, essa fórmula que eu fiz aqui, ó, ela dá justamente o valor de ERF de X. Qual é a fórmula? 1 menos
CX menos C0 sobre CS menos C0, que deu 0,75. Então, ERF disso aqui é igual a isso aqui. Beleza? E aí, eu tenho a tabela, essa é a parte mais difícil. Eu tenho a tabela que o livro me dá, que relaciona os valores de Z com ERF de Z. Ou seja, eu sei que ERF de alguma coisa vale 0,75. Só que não tem aqui na tabela. Então, eu tive que criar 4 fórmulas sinistras, usando a fórmula SI. Eu não sei se tem alguma forma de Excel que é mais fácil, mas eu criei 4 fórmulas. O que essas fórmulas me dão? Me dão porque aqui, ó, eu tenho que... O que é a interpolação? É você procurar entre quais termos está o intervalo, né? E, no caso aqui, está entre esses dois termos. E aí, para te voltar o valor que vai estar aqui nesse intervalo. E aí, o que eu fiz? Eu primeiro fiz uma forma para conseguir, através desse valor, localizar qual é o intervalo de interpolação. No meu caso, o intervalo foi esse aqui, né? E aí ele jogou para cá. Essa fórmula aqui, ela reconhece isso, usei uma fórmula SI para isso, gigantesca, tá? E aí depois eu fiz uma fórmula para interpolação. Fiz a interpolação usando uma fórmula. Então, eu achei o valor de Z. Z, eu sei que vale isso. Mas Z não é o que está dentro do parênteses? Então, x sobre raiz de 2t é igual a Z. Isso a gente pode até afirmar aqui, ó. Primeira fórmula. Isso aqui é igual a Z. Se isso é igual a Z, a gente consegue isolar o x. Quanto vale x? Quanto vale x? X vale Z. Não, na primeira eu quero isolar o tempo, né? É o tempo. Quanto vale o tempo? Isolando o tempo vai ficar... primeiro eu vou levar os dois lados ao quadrado, né? Só fazer um negócio com a câmera aqui. Para eu sumir com essa, vou levar os dois termos ao quadrado, vai ficar x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, 4, vezes dt, 4dt sobre z ao quadrado. Então, isolando t, vai ficar que t é igual a quem? T é igual a x ao quadrado, t é igual a x ao quadrado sobre 4dz ao quadrado. Beleza? Só deixar bem claro aqui os vezes, né? Isso eu tô falando da 1, né? A 1 eu quero tempo, né? A 1 eu quero tempo. Beleza? Isso para a questão 1. Isso é para a questão 1. Para a questão 2, só para adiantar o esquema, o jeito de fazer é muito igual. A diferença é que para 2 tem o seguinte. Para 2, ele pede para isolar o x, né? Na B. Na B, ele pede para isolar... Pode falar. Eu acho que tem gente querendo entrar aí na reunião aí, cara, no Teams. Vê se tá bipando aí pra você. Não tem não. Deve estar na sala errada. Que tem a sala de segunda e de quarta, né? Agora apareceu. Agora não apareceu alguém aqui. Não, apareceu não.
mandar o link aqui. E na segunda, ele pede para isolar na B, ele pede para isolar na B, ele pede para isolar. Deixa eu jogar isso aqui para cima, isso aqui só vale para A e para B. Na B, ele pede para isolar a distância, o x, né? Então, a distância, sempre precisa levar ao quadrado aqui. Distância é igual a... Beleza? Então, só para a gente entender aqui o que aconteceu, esse caso aqui é para A e esse aqui é para B. Isso aqui vale para A e B, tá? Só para a gente poder ficar claro aqui. Então, tipo assim, na A ele tem que isolar o T, na B ele tem que isolar o X. Então, o que a gente vai fazer aqui? Na tabela de Excel. Letra A, eu tenho que isolar o T, né? Então, já isolei o T. Qual é o valor de T? T é igual. Tá aqui, ó. T é igual. Só para deixar saber. Qual vai ser o valor de T? Pela fórmula, T é igual a x ao quadrado de 4d ao quadrado. Então, se é igual... Quem é o x? X é a distância. Isso aqui é ao quadrado. Aqui é ao quadrado, né? Vou deixar entre parênteses, porque é a parte de cima. Excel sempre é bom você abusar dos parênteses. E aqui eu vou ter 4 vezes D, que é custo de difusão, vezes Z aqui elevado ao quadrado. Então, você tem o valor do tempo aqui. Beleza? Então, é basicamente usar as fórmulas, tá? Usar as fórmulas que você tem. Então, aqui eu resolvi a questão a letra A. Beleza? Letra A. A letra B, ela é praticamente igual. A diferença é que na B, você tem um tempo e não tem a distância. Então, eu vou apagar a distância aqui. Essa fórmula até dá errada. Vou apagar a distância. E você tem um tempo. Vou colocar esse tempo aí igual a... sei lá. Vou botar 10.000 segundos. E aí você quer achar a distância. Qual é a fórmula do x? A gente tem a fórmula do x aqui, ó. Não é? A fórmula do x é igual a z vezes 2. X é igual a z vezes 2 vezes dt. Então, x é igual a... Vou botar a fórmula dele aqui, ó. Vai ser quem? Vai ser z vezes 2... Cadê? Vezes 2 vezes... Opa, deu ruim. Z vezes 2 vezes... Abro parênteses, raiz quadrada de quem? De D vezes T. Fecha parênteses, fecha parênteses. Aí deu aqui, ó, o nosso valor de X. Deu pequeno porque esse coeficiente está bem pequeno, né? Mas, assim, tá errado não.
É que os valores que eu joguei aqui são aleatórios. Mas aí, aqui você botaria, ó, é igual o camaradinho lá, que é o seu X a questão, é quem é a sua referência, né? Na letra A, a referência é o tempo de fusão. Aí depois, ó, vai ter igual esse cara aqui. Beleza? Então, estou jogando valores. Na letra C, muda um pouco. Muda um pouco por quê? Porque na letra C ele quer achar o CX, né? Então, na letra C, a situação vai mudar porque, ó, ele tem tudo, tem tempo, tem coeficiente, tem distância, mas quer achar a composição em alguma distância, ou seja, ele quer achar o CX. Então, para C, ele quer achar o CX, né? Então, como que a gente isola o CX? O CX é igual a... A gente já consegue isolar ele aqui, né? Vai entrar um colchete aqui. Entra um colchetezão. Vezes esse camarada aqui. Tá? Tava dividindo, passa multiplicando. Ficou assim, né? E aí esse aqui tá a menos, passa para lá mais. Então vai ficar C0 mais o produto desse cara aqui. Beleza? CX é igual a isso aí. Problema. Achar o ERF da mesma forma. Então, o que eu vou ter que fazer nessa 3 primeiro? Nessa 3, não. Nessa... Vou nomear aqui, ó. Vou botar letra C. O que eu vou ter que fazer aqui primeiro? Eu vou ter que colocar... Eu nomear a letra C. Aqui, no caso, eu tenho tudo, né? Só que eu não tenho... Tá pretinho aqui. Eu não tenho agora... Distância aqui eu vou colocar 0,0005 metros. Eu não tenho agora, dessa vez, esse CX. Vou até apagar ele aqui. Então, se eu não tenho CX, deixa eu apagar essa fórmula aqui também, não serve para nada. Isso aqui também não, isso aqui também não, isso aqui também não. Então, deixa eu só... Agora é o seguinte, eu tenho que fazer uma fórmula do x sobre 2 raiz de dt. Porque agora eu tenho que isolar não isolar esse aqui mais. Agora eu tenho que isolar x sobre 2 raiz de dt para depois achar quanto vale o RF. Porque o RF é uma função desconhecida. Beleza? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que calcular quanto vale... Cadê? Word. Quanto vale esse cara aqui, ó? X sobre 2 raiz de dt. É esse cara que me interessa agora. Vou botar ele aqui, ó. Então, quanto ele vale? Ele é igual a x dividido a parênteses 2 vezes raiz a parênteses de novo d vezes d fecha parênteses. Então, esse aqui é o valor do x. Já do RF. Só que como eu joguei valores muito aleatórios, não deu muito certo, não. Jogar valores assim mais reais para dar mais certo aqui. Joguei valores muito aleatórios. Só jogar valores mais certos aqui. Cadê? A distância aqui está muito... Só para conferir na calculadora. Está calculando certo?
x sobre 2 raiz de dt. Diminui um pouquinho esse coeficiente de fusão, está muito alto. Isso é um valor mais dentro da realidade. Que tá bom. Agora, só que esse valor não é de RF de Z. Esse valor é de aqui, ó. Então tem que mudar essas minhas fórmulas aqui que eu tinha feito. Deixa eu mudar essa fórmula para poder ficar dentro do que eu quero. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou só inverter aqui, ó. Não sou bobo, não tenho que mudar a fórmula toda. Eu vou só inverter aqui, ó. Vou copiar aqui. Vou lá. Vou fazer isso aqui. Para não mexer na minha fórmula toda, que deu trabalho pra caramba fazer, eu vou fazer uma gambiarra. Só que essa fórmula minha ela tem um problema. Ela não está preparada para pegar valores iguais. Ela está preparada para pegar valores assim. Até que ela achou um intervalo, né? Ela achou um intervalo normal, tá bom. Tá ruim não, ela achou um intervalo. Só. Aqui só para deixar claro, ela achou um intervalo aqui. Já achou o valor de Z. Só que aqui já não é o valor de Z, né? Isso aqui já é o valor de ERF de Z. Agora eu inverti a parada, né? Inverti a parada. Ele achou os intervalos que eu queria aqui e achou o valor de ERF de Z. Então você tem o valor de ERF de Z aqui. Beleza? Tem o valor de x sobre dt. Jogou esse valor aqui, fez uma fórmula maluca para procurar os intervalos de interpolação. Achou os intervalos de interpolação, que é o importante. E aí chegou no que você queria. Aí, beleza. Agora, o que eu tenho que fazer? Qual é a fórmula que eu preciso, que eu isolei? Essa fórmula aqui, ó. É a fórmula que eu isolei. Então, eu tenho que criar, é só agora eu criar uma fórmula para ela. Então, quem é meu CX? CX é igual a C0 mais, abre parênteses, 1 menos RF de Z, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, CS menos C0. E bate o Enter, ó. Essa aqui é a minha composição. Se eu jogar para lá, ó, é igual esse cara aqui. Então, a letra B, consegui também fazer uma tabelinha para isso. Beleza? Sim, só o mais trabalhoso é você pensar em como fazer com que busque o intervalo que você quer na interpolação. Outra forma também, e aí eu não sei quem vai lembrar disso em estatística, ou quem chegou a estudar isso em estatística, existe uma coisa chamada regressão na estatística. O que essa regressão faz? Existem aplicativos de computador que faz isso para você, né? O que essa regressão faz? Ela pega esse camarada aqui, tá vendo esses valores? E ela consegue criar uma equação, uma fórmula. Ela consegue criar uma fórmula que essa fórmula vai pegar todos esses valores e vai, tipo assim, criar uma equação. Pode ser de segundo, terceiro grau, quarto grau. E quanto maior o grau, mais precisa fica. E aí esses valores, você vai jogar esse valor aqui, vai aparecer um valor muito próximo aqui, tá? Existe isso na estatística. E aí é uma outra fórmula também, para não ter que ficar procurando essas fórmulas gigantescas, você pode jogar para outro programa e fazer a regressão, tá? Se a gente tem que estar aberto a essas novas possibilidades. Eu posso até depois mandar alguma coisa para vocês sobre regressão linear.
alguns softwarezinhos que fazem isso. Regressão linear, logarítmica e tal, existe. E aí não é muito difícil de fazer, não. Beleza? É uma outra opção. Para não ter que fazer assim, digitar essa tabela toda, você digitaria só a equação que essa tabela te fornece. E aqui essa aqui é C. A letra D, eu não vi ela com calma ainda, deixa eu ver. Dado um conjunto de pelo menos 2 valores de coeficiente de fusão de suas temperaturas correspondentes, desenvolva uma planilha eletrônica que permita o usuário calcular energia de ativação e constante pré-exponencial. Bom, a forma que a gente vai usar para isso é essa aqui, ó, né? Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Essa aqui. Beleza? Essa forma aqui. Vamos fazer aqui. Eu não fiz ainda, vou fazer com vocês, tá? Não, isso aqui eu não. Como ela é bem diferente, eu acabei não fazendo, não deve ser difícil, não. Deve ser até mais fácil que as outras, eu acho, tô achando. Deve ser certo. Então, essa é a fórmula. Beleza? Vou deixar aqui, apagar isso aqui. Vamos lá pro Word. Bom, a fórmula é qual? Vamos copiar ela? No equation. Pelo menos essa forma tem uma função conhecida que é o exponencial, né? Então você tem aqui, ó, D é igual a D0, né? D0 vezes aqui é exponencial XP de menos D cadê? Não é isso que eu quero, é isso. Menos QD. Deixa eu ver se mais alguém quer entrar. Não. Menos QD sobre RT. Então essa é a forma. O que ele fala no exercício? Ele fala que, dado o conjunto de pelo menos 2 valores de coeficiente de fusão, que é o D, e a temperatura, desenvolva a planilha que permite o usuário calcular o seguinte: a energia de ativação e a constante pré-exponencial. Beleza? A energia de ativação e a constante pré-exponencial. Tá? Bom, para a letra A, vamos pensar o seguinte. Se é o mesmo material, concorda que D0 é igual a D0? Vamos isolar D0 então? D0 é igual a quem? D0 é igual a... Cadê? Vamos copiar aqui. Meu mouse está horrível. D0 é igual a esse aqui, certo? D0 é igual a esse aqui. Beleza? E é constante, porque o meu material D0 é constante. O que significa isso? E você pode dizer que isso aqui é igual a isso aqui. Só que eu vou chamar de T1, T1, e aqui eu vou chamar de D2, tá? Aqui eu vou chamar de T1 e aqui eu vou chamar de T2. T2.
E o que ele pede? Você vai calcular, tendo todos os outros caras, calcular quem é QD. Como se calcula QD? Vamos continuar fazendo expressão algébrica aqui, para depois ir para o Excel. Eu posso falar que esse cara eu dou um Ctrl X, jogo ele aqui para cima. Esse cara eu dou um Ctrl X. E 1 sobre D2 é igual a exponencial e exponencial. Vamos lembrar as regras do exponencial? Exponencial nada mais é do que um número elevado a uma potência. Então você tem divisão de potência de mesma base. Você pode falar que isso aqui é igual ao quê? Potência de mesma base vai ser exponencial. Repete a base e faz o que com os expoentes? Subtrai, né? Então, exponencial de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar beleza? Esse XP parênteses, na verdade, é o E elevado a alguma coisa, né? O exponencial. Vou apagar isso aqui. Bom, menos com menos dá mais, então eu posso tirar esse menos aqui e colocar mais aqui, né? Eu posso até pegar esse menos aqui, tirar ele daqui e colocar ele descendo aqui, beleza? Eu posso, inclusive, também inverter, né? Colocar que isso aqui é igual a QD RT1, RT2 menos T1. Só brinquei com o exponencial aqui, tá? Eu posso botar o QD sobre R em evidência? Vai ficar. Só estou fazendo álgebra, tá, galera? Só matemática básica. Básica não, mas matemática. Vai ficar QD sobre R. QD sobre R. Abro parênteses. Abro outro parênteses, né? Um sobre T2 menos 1 sobre T1. Beleza? E agora o que você pode fazer? A gente chegou nessa expressão aqui. Só estou fazendo matemática, tá? Nada de Excel ainda. Chegamos nessa expressão. Eu posso aplicar ln dos dois lados. Então, eu vou ter ln disso aqui é igual a ln disso aqui. Como ln corta com exponencial, no final das contas eu fiquei com ln de T1 sobre D2 é igual a corta o ln com exponencial, sobra só quem está dentro. Agora, opa, esse R, desculpa que esse T não tem aqui, não tem aqui, entrou em evidência, então não aparece aqui, não aparece aqui também. Beleza? Agora, se eu quiser isolar o meu QD, eu consigo. Quanto vale QD? QD vale R
vezes ln de D1 sobre D2 dividido por isso aqui. Então você tem essa situação aqui, ó. Doideira? É, mas você consegue isolar QD em função de D1, D2, T2, T1. Beleza? Essa é a resposta. Só que agora eu só preciso fazer uma planilhazinha de Excel, tá? Nessa aqui, eu posso até, tipo assim, isso tudo, não tem nada disso, tem nada de RF, tá? Tem nada disso. Só vai ter o seguinte, essa equaçãozinha aqui, ó. É fácil, é fácil. Vou botar aqui os valores. D1, D2, T1, T2. É o QD, né? QD. E aí, quem vai ser o QD? Você pode fazer, assim, coisa separada, mas vamos tentar fazer uma forma só para esse QD. QD é igual, abre parênteses. Botar só, assim, valores aleatórios aqui, galera. Vou botar aqui 1000 Kelvin. Vou botar aqui 1000 Kelvin, 1300 Kelvin. Tá? Aqui eu vou colocar D1 R, é aquele valor padrão, né? Quanto vale o R? Cadê? O R é o valor padrão. Ele vale 8,31 Joule por mol Kelvin. Vou colocar aqui, ó. 8,31. Deixa eu achar uma questãozinha aqui. Que envolve essa fórmula. Cadê? Vamos lá para o exercício, só para a gente poder pegar os valores corretos. Aqui, vou pegar esse aqui. Eu usou o eletrovvolt por átomo, né? Ver se tem alguma questão que pede isso aqui. Aqui, ó, perfeito. Essa questão aqui, ó, tá vendo? Essa questão aqui é resolvível com esse aplicativo. Até copiar esses valores aqui. Até copiar esses valores, se meu mouse ajudar. Jogar para cá só para a gente poder usar como referência os valores aqui. Copiou na forma de tabela, não. 473 e 1673. E aqui é 2,2 menos 15 e 4,8 é menos 14. Beleza? Peguei os valores lá do... Ah, tá, o Excel funciona, tá, galera? Se você botar o E menos 15, vezes 10 é igual a menos 15.
Então, vou colocar aqui, ó, D1. D1 é igual... Deixa eu ver se deu... D1 é igual a isso aqui. D2 é igual a esse cara aqui. T1 é igual a esse cara aqui. E T2 é igual a esse cara aqui. Beleza? Então, qual é a forma? Vamos fazer uma forma para QD agora? QD é igual a R vezes Ln. Será que tem essa função? Ó, Ln, retorno do logaritmo natural de número. Tem a função. Ln de quem? Ln de abre parênteses D2 dividido por D1. Fecha parênteses. Então, essa aqui é a parte de cima. Vou até colocar mais parênteses aqui, porque Excel, parênteses nunca é demais. Agora vamos para a parte de baixo. A parte de baixo é quem? Abro parênteses. Abro parênteses de novo. 1 dividido por T2. Fecha parênteses. Menos, abre parênteses. 1 dividido por T1. Fecha parênteses. Fecha parênteses. Deu o QD. Negativo aí, né? Pode alguma coisa? Não, isso mesmo. QD negativo. Deixa eu ver se os QD são negativos mesmo. Só olhar no vídeo se está negativo mesmo. Se a gente pode ter alguma coisa errada. É o... Cadê? A tabela do QD. É, QD também. QD. É, QD no positivo. Vamos ver o que pode ter feito de errado aqui. Vou conferir a álgebra da coisa. Ah, não, ó, eu errei aqui, ó. É D1 sobre D2. Eu tenho quase coloquei D2 sobre D1 na fórmula. Ó, coloquei. É D1 sobre D2. É E5 sobre E6. Agora deu positivo TD. Beleza? Então a D tá aí. A D é mais. A quem pegou a D deu sorte também, porque assim, a álgebra é mais difícil, só que o Excel é mais fácil. Tá? Então aqui estão os valores, as letras A, B, C e D. Beleza? Tá aqui. Essas aqui agora, só para fechar, não é difícil também. Aqui eu vou até salvar para mandar para vocês depois. Salvar para mandar para vocês. Bom, parte 3. Cite 3 variáveis que determinam a mixtura de uma liga. Variável é elemento de liga, né? Quais são os elementos, qual é a composição, concentração desse elemento e tratamento térmico. Ele tem que ter falado um pouquinho sobre isso. B. Qual é a condição termodinâmica que deve ser atendida para que exista estado de equilíbrio? Primeiro, vamos relembrar o que é um estado de equilíbrio termodinâmico. É quando estado de equilíbrio é quando as propriedades termodinâmicas elas não mudam de acordo com o tempo. Por exemplo, essa garrafa de água, eu posso falar que ela está em estado de equilíbrio? Não. Por quê? Porque a água que está aqui dentro, ela está a temperatura menor que a água que está lá de fora. Logo, o calor que está fora, ele tende a entrar. Então, vai haver uma variação de energia. Tá? Então, não é equilíbrio. O equilíbrio é quando você pode deixar lá e com o tempo não vai mudar as propriedades termodinâmicas. Então, qual é a constante termodinâmica? A constante termodinâmica para equilíbrio é que a energia livre tem que estar no mínimo uma constante específica de temperatura, pressão e composição, e o sentido microscópico. Macroscópico, que as características do sistema eles não mudam ao longo do tempo, persistem indefinidamente, ou seja, o sistema é estável. Tá? Por exemplo, um material, um metal. Um metal frio, obviamente está estável, né? Não tem, então está em equilíbrio. Agora, se aqueceu um material
resfriou ele, aqueceu assim muito rapidamente o material. E aí você chegou a 900 graus, mas aí ele não virou toda a austenita ainda. Está em transformação. Ele não está em cria, porque ele tem que virar austenita. Mas não virou ainda porque não deu tempo. Mas vai virar. Então, assim, essa é a condição termodinâmica, energia livre mínima, tá? E não mudar de propriedade ao longo do tempo. Bom, estruturas zonadas, sim, o conceito é um pouco mais chato, mas, cara, estruturas zonadas só olhar, confirmar aqui no livro. O livro tem uma parte que fala sobre isso, beleza? Sobre estruturas zonadas. Deixa eu só olhar aqui, é um trecho grande, mas assim, o resumo é bem tranquilo. A zonada no livro, no capítulo 9, aparece já onde está, essa parte aqui, né? O que é estrutura zonada? Só para tentar explicar com palavras assim mais tranquilas. Existem os grãos, e aí quando você há um aquecimento ou um esfriamento, o que acontece? Os materiais, eles têm um ponto de fusão diferente. Por exemplo, a liga de cobre e níquel. O cobre tem um ponto de fusão diferente do níquel. Então, uma região zonada é quando acontece o seguinte: como o cobre ele tem um ponto de fusão, às vezes, vamos supor, mais baixo, exemplo, mais baixo, então você vai resfriando, então surge primeiro líquido do outro material, porque o ponto de fusão do cobre é mais baixo. E aí, isso no meio do grão. No contorno do grão, não. Fica mais uniforme. Mas no meio do grão, você começa a ter uma diferença, né? Uma diferença ali, uma estrutura diferente. Por quê? Porque a temperatura, o resfriamento foi muito rápido, e aí não deu tempo ainda E aí o componente que tem a temperatura de fusão menor, ele vai se fundir depois do que um componente que tem uma fusão maior, né? Então, essa é a diferença aí. E é isso na região do centro do grão. No contorno de grão, não. No contorno de grão é normal. E essas estruturas zonadas, elas são ruins, tá? Elas são ruins. Por quê? Porque você tem alteração de propriedade mecânica do material. Você quer uma liga de cobrezinho, você não quer cobre separado. Então, é ruim, tá? E podem ser eliminados com um tratamento térmico chamado de homogeneização, que é quando você faz um aquecimento a uma temperatura abaixo do ponto sólidos, tá? Você não vai chegar assim na parte líquida de novo, abaixo, deixa um tempo ali, e aí nesse processo vai haver uma difusão atômica dos grãos e eles vão se misturar aí novamente. Então, eu posso dizer até que essa estrutura zonada é como se fosse quase uma separação química que você faz por temperatura, né? Quase como se fosse, quase. Você quer separar dois materiais, você aquece eles a uma temperatura de fusão que seja maior que de um e menor que de outro. É o que acontece. Só que, então, você acaba tendo líquidos ali que separam os grãos de um material diferente. Mas estrutura zonada é isso, é quando surge no meio do grão, que um material ele vai se solidificar primeiro do que o outro. Sendo um material só, mas sim, um elemento, ele vai acabar se solidificando primeiro que o outro, o que não é bom. E aí você pode resolver isso com um tratamento chamado homogeneização, tá? Assim, é um conceito assim. Aqui mostra nessa micrografia, né? Não, essa parte aqui, ó, são estruturas zonadas, tá vendo? Terra de controle de grão tá uma cor, no meio tá outra corzinha. Isso são estruturas zonadas. Uma liga de bronze, né? Cobre e zinco, tá? Então, essa é a micrografia do século XIX, mostrando a estrutura zonada. Beleza? Então, assim, não tem muito segredo que é zonado, não. Isso aqui é legal. Por que a solidificação, uma liga de composição altética forma como estrutura que consiste em camadas alternadas de duas fases? Não tem a resposta num lugar só, mas tem duas frases no livro, uma falando da eutética do
cobre do chumbo, estanho, e outra falando da perlita, que é a iotética também, né? E aí, qual é a resposta? Por que se formam em camadas alternadas? Porque quando se formam em camadas, nessa configuração de lamelas ou de camadas, os átomos eles ficam mais próximos, né? E aí eles conseguem se difundir ao longo de distâncias mínimas. Então eles precisam, tudo influencia, tudo é por causa da distância. A distância tem que ser mínima, tem que ser para haver a difusão, para haver ali o equilíbrio, né? Então, tanto qualquer estrutura altética, o motivo de surgir em camadas é porque essas camadas proporcionam que os átomos não sejam distantes, né? Que a distância seja curtas, porque a difusão ela acontece maior em distâncias relativamente curtas, tá? Quanto maior a distância, menor a difusão. É bom lembrar isso. Então, é por causa da difusão que acontece melhor em distâncias curtas, mínimas. Então, por isso que se formam lamelas. E para fechar a aula de hoje, qual a diferença entre uma fase e um microconstituinte? Bom, para explicar isso, eu quero achar isso aqui. Essa imagem aqui, cadê? Essa imagem aqui, ela nos ensina bem. Não, essa ainda não. Essa aqui. Essa aqui ainda não está muito boa, não. Deixa eu achar outra. Essa aqui. O que é fase? O que é microconstituinte? Bom, fase é a fase que surge no material. Quais são as fases, por exemplo, no diagrama ferro-carbono? Ferrita. Esse aqui não é nem o ferro-carbono, esse aqui é um outro. Mas quais são as fases? Deixa eu pegar ferro-carbono, que o exemplo fica um exemplo mais real. Cadê? Vou pegar no ferro-carbono. Ferro-carbono, ele, como tem nome, né? Fica mais fácil de entender. Esse aqui é o estética. O teste é importante de ver também. Eutética. E aqui é a fora da linha eutética. Beleza? Bom, vamos entender o que é uma fase e o que é uma microconstituinte. Fase, no liga de carbono, você tem austenita, é o que? Fase. Ferrita é o que? Esse ferro alfa aqui é fase. Fe3C é fase, ou seja, tá vendo? Uma laranjinha aqui é uma fase, a azulzinha é outra fase, aqui é outra fase. Então, fase é o que surge. Quais são as fases que tem o material? Aqui vai ter ferrita e cementita. Então, essas são as fases. Microconstituinte tem a ver com microestrutura. Perlita não é uma fase, é um microconstituinte, tá? É um microconstituinte que tem perlita e cementita. Então, a perlita é um microconstituinte. Por exemplo, aqui, esse ferro alfa que surge, alfa-protoide, ele pode ser considerado como um microconstituinte. Ah, professor, mas não tem microestrutura. Não, mas ele é um microconstituinte que constitui de uma fase só. Mas ele é um microconstituinte, tá? Que tem uma única fase. E essa aqui, a perlita, é um microconstituinte que tem duas fases. Mas são os que surgem, tá vendo? Microconstituintes. Qual é a microestrutura? Fase é Fe3C e ferrita, tá? Então, microconstituinte tem envolvimento com microestrutura. E fase é o que surge no material. Você consegue ver no diagrama de fases. Beleza? Por exemplo, quando você olha para um diagrama desses, de
diagrama de fase ele mostra as fases. Quais são as fases que tem? Austenita mais sementita. Mas quais são os microconstituintes? Não sei. Eu presumo que seja austenita líquida e sementita, mas eu não sei direito, né? Pode ter surgido um tratamento térmico. Então, por exemplo, a gente vai aprender agora tratamento térmico. E quando você resfria muito rápido, você pode ter martensita, você pode ter bainita, são microconstituintes. Mas as fases sempre vai ser ferrita alfa, ferro alfa e FeTiC. Então, as fases sempre estão. Microconstituintes são formados também de fase. Tá? Então, a diferença básica é essa. Beleza, galera? Alguma dúvida? Tranquilo. Só aquela 2 lá que tá Tranquilo? assim. Não, a 2 é porque, tipo, isso acontece. A gente não estava muito acostumado a mexer com Excel, com computador para essas questões, não. Mas é uma saída, tá? Uma solução. Isso vale, assim. O Excel, cara, o Excel é fantástico. Então, se a gente É massa. Se souber usar ele. focar nele é bacana, tá? E esse livro de materiais tem bastante questão assim, igual ao computador mesmo. Beleza? Após já que eu vou corrigir com carinho o trabalho de cada um. A ideia não é prejudicar ninguém, não. A ideia é só mesmo ajudar. Falou, galera. Então, fiquem com Deus. Tá? Até a próxima aula, próxima segunda. E aí eu não prometo que eu vou ter corrigido tudo. Vou tentar. Porque muita coisa para corrigir, são 6, 7 matérias diferentes. Então, assim, corrigir coisa online é mais difícil que corrigir papel. Mas a gente vai tentar aí corrigir o máximo para poder dar um retorno para você, tá bom? Mas, obviamente, que à medida que eu vou corrigindo, conferindo as listas, eu vou postando alguma coisa, vou atualizando no portal lá do professor, para vocês poderem ter acesso na RIM. Beleza? Beleza, Lúcio. Valeu. Então, boa noite a todos, fiquem com Deus e um abraço. Falou, valeu.